É o Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça, o Evangelho da paz e do descanso. É para ele que você está convidado. Oi, queridos, queridas, tudo bem? Como é que estão as coisas com você hoje? Vá chegando e convidando os amigos, compartilhe, vá compartilhando desde agora para pessoas que você ama e que você quer que participem aqui. Hoje eu quero falar sobre o descanso de Deus e como é que a gente tem acesso a ele. Se você quiser convidar pessoas amigas que estão angustiadas, aflitas, infelizes, carregando muitos pesos, muitos fardos, muitos esmagamentos, é aqui o botão de compartilhamento. Você manda para o seu amigo e ele vai participar, ela vai participar com a gente. A mesma coisa é vá curtindo, vá chegando, vá entrando, vá botando o seu dedinho, e não é por minha causa, eu repito sempre, é porque o algoritmo só entende essa linguagem. Então chega lá e faz o que você tem que fazer, está aí, ó. Você está vendo? Vá botando o seu dedinho e vá fazendo isso subir com uma rapidez enorme. Se você gosta, vá chegando e vá logo dizendo pela fé que você vai gostar dessa, tá bom? Que coisa boa. E olha só, meu texto com você hoje está entrando aí na sua tela do que quer que você use para me assistir, e é Hebreus, capítulo 4, e aí tem essa sucessão de versos no capítulo 4, versos 1 e 2, versos 6, versos 10, versos 12 e 13. E eu quero que você tenha acesso, acompanhe comigo. Quem acompanha olhando entende melhor o que está sendo dito, entendeu? E já que você tem o recurso de poder acompanhar, acompanhe. Seja numa Bíblia, como qualquer Bíblia, ou seja na Bíblia que você tem aí no seu celular, uma quantidade enorme de versões, caso você queira ler. Então, olha só, Hebreus capítulo 4, que inicia dizendo: temamos, receemos, fiquemos atenciosamente atentos à possibilidade negativa. Isso é que temamos nesse ambiente, nesse contexto, significa temamos, portanto, em razão de tudo que se disse antes. O que se disse antes? O povo de Israel, que teve todos os acessos à graça, mas o coração foi incrédulo. Eles nunca criam na palavra que lhes era anunciada, nunca. Sempre caminhavam com o coração empedernido e endurecido. E aí não entraram no descanso, não aproveitaram o descanso. Então, o escritor da Epístola aos Hebreus vem desse ambiente antigo, do Velho Testamento, do Êxodo e dos textos correlatos, para mostrar como aquele povo rodou 40 anos, podendo ter feito uma viagem que duraria no máximo 2 meses e meio, direto, 3 meses estourando até entrar na terra de Canaã, mas rodaram 40 anos, porque não criam na palavra, no que lhes era dito. A palavra que lhes era ensinada, eles não faziam com que ela fosse acompanhada pela fé. Eles não
associavam a palavra que eles recebiam, que aqui é chamada de boa nova, aquela boa nova de que estavam saindo da escravidão para a libertação, essa é uma boa nova. Boa nova sempre é feita de anúncios de libertação, de visão, de desimpedimento cognitivo, de compreensão. A boa nova vem carregada sempre de esperança e de promessa de descanso para o ser. E foi isso que eles receberam lá atrás, mas eles não fizeram essa palavra ser acompanhada pela fé. E aqui, quando a viagem vem lá de trás, chegando a nós, depois de Jesus, discípulos de Jesus, que dizemos que somos gente do Evangelho e que usufruímos do benefício do que Jesus realizou por nós na cruz, na ressurreição, nos trazendo pacificação completa e acabando com a fobia da morte, com o medo da morte e com a escravidão que ela impõe por toda a vida, do cenário de qualquer que seja o nosso horizonte. A palavra do Evangelho, a Boa Nova, faz isso. Todavia, ela não pode não ser acompanhada pela fé. Ela tem que ser acompanhada pela fé. E aqui diz: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, de usufruirmos a paz. O descanso de Deus não é o céu ainda, o céu é depois. O descanso de Deus é aqui, é agora, é já, é vivendo na história, no tempo presente. Temamos que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer a alguns de nós que houve falha na promessa, de que a promessa feita não se cumpriu. Mas, na realidade, o que se vai dizer é que não teve nada a ver com a promessa. A promessa é a palavra. O problema são aqueles que recebem a promessa, que ou creem ou não creem. E aí, se não creem, a promessa não tem nenhum significado, nenhum valor, porque a promessa é acessada pela fé. Sem fé, não há acesso, não há posse da promessa de Deus. A promessa de Deus são os benefícios do Evangelho, como Paulo diz aos Efésios, são toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, são as promessas de Deus no Evangelho. Para todo aquele, como diz Paulo em Colossenses 2, 1:13, são os que foram libertos do império das trevas, do Egito espiritual, da catividade, e que foram transportados para o reino do Filho do amor de Deus, no qual nós temos a redenção, a cobertura, a remissão, o apagamento dos nossos pecados. Essa é a promessa. E crer nisto é o que nos dá descanso. Então ele diz: eu receio que alguns de vocês pensem que a promessa era falsa, porque a grande maioria não está usufruindo do benefício da promessa. O benefício da promessa é paz, é alegria, é experiência da justiça de Deus no coração, da justificação espiritual no ser, é o acesso às realidades que excedem a todo entendimento, é a chance da experiência do contemplativo
contentamento, como diz Paulo em Filipenses 4, do contentamento, aquele contentamento acima das circunstâncias, ultra circunstancial, que não depende de você ter dinheiro ou não ter dinheiro, ter sucesso ou não ter sucesso visível aos olhos humanos, que não depende de abundância nem de escassez, que não depende de conforto nem de desconforto. É algo que, em nos possuindo, nos coloca num lugar de fé transcendente ao imediato. Não é que você não sinta, você sente dificuldades, lutas, perrengues, dissabores, diminuição de entrada, ou dificuldade, ou perda de emprego, você sente tudo. Mas há uma coisa esquisita, estranha, inexplicável. Uma paz. Uma paz. Quando a promessa se faz acompanhar por fé, isso nos introduz numa ambiência de paz. Paz. E não é só paz, é uma paz que está para além da compreensão, para além do entendimento, para além da explicação, para além da justificação. É uma paz, é uma presença maior que me habita quando a promessa do Evangelho chega a mim e em mim ela é acolhida pela fé, com confiança, como diz aqui Hebreus, sem duro coração de incredulidade. Então ele prossegue e diz, porque também a nós, hoje, foram anunciadas as boas novas. Para nós mesmo é que elas foram anunciadas explicitamente, com a vitória final da ressurreição de Jesus. Isso aqui é anúncio, isso aqui é realidade, isso aqui é poder, isso aqui é boa nova, isso aqui é evangelho. Esse evangelho nos foi anunciado, como se deu com eles lá atrás. O evangelho que eles podiam ter foi o evangelho que eles tiraram, de que eles foram tirados da catividade, estavam sendo levados para uma terra de confortos diferentes se eles andassem no chão pela fé. Então se diz também com eles, como se deu conosco. Mas a palavra, o evangelho que eles ouviram, não lhes aproveitou. Não lhes aproveitou. O evangelho, que é todo verdade, pode não nos dar nenhum proveito. E a grande maioria dos cristãos que eu conheço dizem que creem no evangelho, mas não recebem nenhum proveito de assim supostamente crerem. E por que não recebem nenhum proveito? É porque, de fato, não creem. Eles apenas estão aí, andando na mesma jornada histórica, se dizem cristãos, vão a congregações, recebem batismos, como Paulo diz em Coríntios, que aqueles lá do deserto, fazendo alusão ao mesmo grupo, também foram batizados. Foram batizados no mar, foram batizados porque enquanto eles atravessavam a pé enxuto, o Salmo diz que choveu abundantemente sobre os hebreus que foram batizados, atravessando o mar, foram batizados pela chuva, e eles comeram do pão espiritual, do maná, da ceia. Eles tiveram acesso àquilo que para os cristãos eram as simbolizações caracterizadoras do enxertamento do indivíduo pela fé no corpo de Cristo.
Então, assim como foi com eles, é conosco. E agora que se diz a nós, que eles, tanto quanto nós, receberam a boa nova. Mais a palavra, mais a boa nova, mais o evangelho que eles ouviram e que nós ouvimos, não foi proveitoso. Não foi para eles, não é para nós e não é para qualquer um que diga, eu ouço. Não, eu ouço. Pelo menos a devocional do Caio eu ouço todo dia. E tem milhares de pessoas que dizem isso. Pelo menos a devocional do Caio eu ouço todo dia. Mas eu pergunto, e daí, meu irmão? Aquele pessoal lá do deserto recebeu a boa nova de libertação e andou numa congregação durante 40 anos, só debaixo de chicote, chamado pela maldade deles, pela dureza deles, pela ingratidão deles, pela dureza do coração deles, pela incredulidade, pela falta de fé, pela rebelião contínua à palavra que lhes era dada gratuitamente. Então, aquele evangelho, aquela boa nova, aquela palavra de libertação não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. E nem conosco também, porque não adianta ouvir, tem que fazer a palavra ser acompanhada pela fé, como Jesus disse. Os meus discípulos são aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Se fazer acompanhar pela fé, fazer o evangelho ouvido ser acompanhado pela fé, implica em prática. Porque a fé sem prática é morta, a fé sem obras é morta, a fé sem prática, o que significam as obras? As obras são sinônimo de práticas. A fé sem prática é morta, o evangelho sem prática é morto. Meu Deus, nós deveríamos estar cansados de saber disso. Nós, porém, que cremos, se cremos, só os que cremos, ninguém além dos que cremos, entram no descanso. Sem fé, não há descanso para nenhum de nós. E aí você tem o texto que salta para o verso 6 e diz assim, visto, portanto, por causa de tudo que foi dito, de que sem fé nada disso se realiza, sem fé nada se conclui, sem fé a luta continua, a angústia continua, o medo continua, o pânico continua, a culpa continua, a neurose, a paranoia, sem fé o diabo continua. Sem fé, todas essas coisas que vêm de dentro para fora de nós e que não foram em nós pacificadas, continuam, persistem, não acabam nunca, você sabe disso, porque você é um desses que nasceu ouvindo tudo isso e, de fato, não tem nenhum evangelho, nenhuma boa nova, nenhuma pacificação dentro de você. Você vive de medo em medo, de culpa em culpa, de angústia em angústia, de ansiedade em ansiedade, que não para, de depressão em depressão, de pânico em pânico, de insegurança em insegurança. É a sua vida, embora você do batizado, participe daquilo que caracteriza os atos de fé simples dos que creem no Evangelho, tudo isso, mas o Evangelho não tem nenhum proveito na sua vida. Minha amiga querida, meu irmão querido, nenhum. É por isso que
Há uma quantidade enorme de cristãos angustiados ao ponto de quererem se suicidar, porque nunca conheceram o descanso que decorre do Evangelho ter nos possuído. E ter nos possuído significa que ele foi acompanhado pela fé, pela prática. Aí ele nos introduz no descanso. Se você diz que creu no Evangelho e no teu coração não recebeu a paz com Deus, a paz de Deus, paz com Deus que me pacifica de toda culpa, e a paz de Deus, que é esse poder de atravessar a tribulação em paz. Porque eu estou possuído por essa presença real e eficaz de Deus em mim. Porque a promessa não está num livro, está escrita dentro de mim. E é com base nessa palavra promessa do Evangelho que eu pratico tudo que pratico na vida com fé. E aí, gozo o descanso. Sem isso, não tem descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós tivemos, qualquer que tenha sido a angústia de obras anteriores, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não for desse jeito, eu nunca terei descanso. Primeiro a gente crê, para a gente conseguir praticar. Se eu não creio, eu não pratico. Porém, se eu não pratico, eu nunca alimento o meu processo de fé. Se eu não alimento o meu processo de fé, eu nunca entro no descanso. Eu nunca tenho a minha vida concluída na paz. Como diz o verso 3. E aí, a gente chega no verso 6 e diz: visto, portanto, que resta entrarem alguns no descanso de Deus, como você. Alguns entraram, a maioria não entrou. Você está entre aqueles que não experimentaram até o dia de hoje o significado do descanso de Deus. Tem gente que pensa que o descanso de Deus é nunca mais ter problema financeiro, ter emprego estável, ter filhos que cresçam como projeções, quase que como clones da gente, não ter filhos diferentes, com ideias diferentes, com interpretações diferentes da vida. Tem gente que pensa que entrar no descanso de Deus é ter uma casa para passar o fim de semana, porque no fundo, é isso que vocês são ensinados pela religião, especialmente pela religião da teologia da prosperidade, da materialidade, a religião do consumo. Aí vocês não conseguem nem imaginar a ideia de que aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, que não tem quase nada, podem ter infinitamente mais paz do que você, que tem tudo e é vazio, angustiado, todo medicado e com medo de morrer, outras vezes com vontade de morrer e até de se suicidar, porque não entrou, não aproveitou o descanso, não fez a entrega. Você tem até crenças cristãs, mas você não tem fé. Crença tem a ver com a cultura da aceitação de um conjunto de afirmações que tem viajado dentro do escopo do que você chama minha história de vida cristã, mas isso é só crença, não é fé. Fé é uma patolada, fé é ser rasgado pela pata do leão de Judá. Fé é aquela confiança que diz, ele disse, eu vou botar o pé no nada sem fazer perguntas. Eu não preciso de demonstrações, de sinal no céu, de milagres, de curas, de sinais, prodígios e maravilhas para eu crer
Eu passei dessa infantilidade. Quem não gosta de sinais, prodígios e maravilhas? Quando eles vêm, aleluia. Se eles não aparecerem, a minha fé é maior do que sinais, prodígios e maravilhas. A minha fé está ancorada na ressurreição de Jesus, não na cura do coxo na entrada do templo. Minha fé está ancorada na ressurreição de Jesus, não na ressurreição de Dorcas por Pedro. A minha fé está ancorada na ressurreição de Jesus, não em nenhum milagre como que Paulo e Barnabé operaram em Icônio, levantando um paralítico. Não, esses são apenas aspectos, são apenas cerejas, que quando vem, o fundamento é outro. E ele nasce e eclode da ressurreição. Portanto, resta que alguns entrem nesse descanso e que, por causa da desobediência, todavia, não entraram. Não entraram. Todos esses que ouviram a boa nova, mas em cujos corações a boa nova não se fez acompanhar de fé e de prática de fé, não entraram, não entram, nem entrarão. Vão continuar cristãos até morrer sem provar o benefício do Evangelho nem um dia sequer nas suas vidas. Nem um dia. Eles são tão sem Deus no interior como aqueles que eles acusam de serem ateus. Eles não são ateus na crença, mas são ateus na prática. Porque lhes falta essa fé que, pela prática, pela obediência, nos introduz no descanso de Deus. Não é possível que você não esteja me entendendo. Até uma criança de 6 anos está me compreendendo. Você só não vai levar isso para a vida se não quiser. E aqui se diz, olha aí nessa sequência, no verso 10, como está escrito, porque aquele que entrou no descanso de Deus, ele também descansou de suas obras, como também Deus descansou das suas, conforme o que foi mencionado anteriormente no verso 3, quando fala dessa analogia de Deus que trabalhou, no 7º dia descansou. E aqui está dizendo, nós já tivemos muita vida com trabalhos e perrengues, mas o trabalho que nos deu acesso ao descanso foi o trabalho que Jesus realizou, está consumado, está pago. Ele ressuscitou para vindicar, para validar, para significar eternamente o que ele fez por mim e por você, de modo que o meu trabalho é descansar nele, o meu trabalho está feito, o meu trabalho está pago. Pago. E aqui é isso que é dito, porque aquele que entrou no descanso de Deus vive a experiência que Deus viveu no Gênesis. Descansa das suas obras como Deus descansou das suas. Quando pela fé eu tomei posse, pela fé a primeira vez no dia 18 de julho de 1973, eu tomei posse pela primeira vez. De lá para cá, eu vou aumentando a extensão da minha posse. As minhas mãos espirituais vão crescendo, eu vou tomando posse. Todo dia eu tomo posse de mais coisas. Conclusão, 47, 48 anos depois, a paz que me habita é quase concreta.
concreta. Dá a impressão de que se eu enfiar a mão na boca, eu pego nela. Ela está aqui. Ela me habita. Não só eu tenho paz com Deus, porque eu sou justificado, eu descansei da minha angústia de me auto-justificar, a minha justiça própria, feita da presunção das minhas boas obras, para com elas eu constranger e agradar a Deus, tudo isso acabou. Significa que eu não produzo mais boas obras? Não, elas nascem de mim naturalmente como um fruto. Como um fruto. Eu nem penso mais no assunto. Eu estou justificado pela fé. Eu entrei no descanso. Jesus ressuscitou e Paulo diz que eu me assentei nos lugares celestiais com ele em Cristo Jesus. Eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo e me assentei com ele nos lugares celestiais. Isso é o que a fé me diz e eu tomei posse. É a promessa para mim. Agora, além disso, a experiência dessa fé cresce de tal maneira que você aprende o contentamento, que você aprende o descanso, que você aprende a crer em toda e qualquer circunstância, que você, depois de um tempo, não precisa mais de nenhum afago da existência, porque você sabe que aquele que fez a promessa é fiel e você sabe que não há nada que possa te acontecer que desconstitua o Evangelho e a palavra e a promessa de Deus na sua vida. Como não tem poder em nenhuma dimensão universal que desconstitua o universo na minha vida, você entendeu? Isso é fazer a boa nova ser acompanhada pela fé, sem duro coração de incredulidade, praticando o amor de Deus com naturalidade todo dia na vida, com uma pacificação que excede. Então, veja, aquele que entrou no descanso de Deus descansa da neurose. Aí você me pergunta, o que é que eu preciso fazer para entrar no descanso de Deus? Primeiro, claro, está dito aqui e repetido, você tem que crer, não pode ter um duro coração de incredulidade, e o sinal da fé é a prática. É praticar, 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 praticar todo dia. Praticar é equivalente a frutuar, a dar fruto, a dar fruto e a dar fruto. Essa é a primeira coisa. Sem isso é impossível entrar no descanso. Você vai viver de crença em crença, de culto em culto, de congregação em congregação, mas você vai ser um ansioso, angustiado, aflito, apavorado, com medo de morrer ou, paradoxalmente, com vontade de se suicidar. E vai de depressão em depressão, de pânico em pânico, de angústia em angústia, não entende. Diz, o evangelho fracassou, como eu ouço quase todo dia. O evangelho fracassou. Caio, como é que pode eu crer e isso não se materializar como benefício para mim? Não. Você tem crenças, meu filho, minha filha. Você só foi batizado cristão, nasceu numa sociedade cristã, foi criado, entre aspas, num lar cristão, fez parte de tudo que você chama cristão, mas Deus não tem compromisso com nenhuma dessas crenças cristãs, a menos que elas se transformem numa entrega. Entrega, confiança, prática, fidelidade, prosseguimento perseverante, resiliente, resistente, atravessando tribulações e turbilhões de agonia,
se apresentando do outro lado do tubulão das ondas de Nazaré existencial do lado de lá e dizendo: cá estou eu, Senhor. E a fé que tu me deste me trouxe até aqui, porque o meu coração não temeu. Isso é poder, isso é evangelho, isso é boa nova. Essa é a diferença, essa é a distinção. Isso é aquilo que nenhuma filosofia, de nenhum filósofo, de nenhum pensador realiza. Isso é aquilo que nenhuma psicologia, de nenhum dos mais queridos mestres da alma consegue realizar no final. Eles trazem paliativos, não soluções dramaticamente finais. Mas você, se você crê, você pode ter acesso. O acesso está facultado, está franqueado a qualquer um de nós que creia. A gente pode descansar. É uma coisa que eu fiz há muito tempo. Eu parei de me ocupar de qualquer que seja a perspectiva de autojustificação, de eu não tenho explicações a dar a Deus, eu não dou explicações a Deus há muitos anos, se é que algum dia eu dei alguma, talvez nos primeiros dias de convertido. Mas depois eu vivi toda a culpa que eu vivi em 98, 99 e nos anos seguintes, sem dar explicação a Deus. E sem achar que Deus tinha virado as costas para mim. E sem medo de morrer. Sabia que se eu morresse, eu ia abrir os olhos para Jesus, que entre mim e ele ninguém se interpôs nem se interporá. Tinha um descanso dentro de mim, uma certeza de que eu podia descansar no descanso dele. Ele expirou no meu lugar e descansou o espírito e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ao dizer isso ele entregou o meu. E ao ressuscitar dos mortos, eu ressuscitei com ele. E ao ir acima de todo o principado, potestade, poder e dimensão, ou dimensões universais, me levou junto com ele. Subindo às alturas, levou cativo o cativeiro e me concedeu o dom. O dom inefável. O dom da graça sublime que me habita. Eu descansei das minhas obras. Significa que eu não pratico as boas obras? Eu vou repetir pela terceira vez hoje. Pratico naturalmente, como uma árvore pratica boas obras, pelo fruto que ela dá naturalmente. Fruto, fruto, fruto. A minha jabuticabeira aqui embaixo não tem que fazer nada a não ser molhar e expor lá ao sol. Tem dias que ela amanhece lotada, pretinha de frutos. Não fez nenhum esforço, não andou para nenhum lugar, só processou quem ela é, deu fruto, fruto, fruto. Eu tenho uma oliveira do lado dela, que ainda está jovem. Estou esperando que ela comece a dar azeitoninhas. Vai ser um processo natural, ela não está fazendo nenhum esforço. Todas as outras árvores, siriguela, que eu nunca fui lá, sacudir o pé, botar, fazer imposição de mãos, vem fruto, vem siriguela, brota, acontece. As mangas, com uma pitangueira gostosa, ela dá o fruto, eu vou lá e pego e como, me deleito, é natural. Assim é o fruto do Espírito Santo em mim, é o fruto do Evangelho em mim, ou em qualquer um que creia, você entendeu? Esse frutuar decorre do descanso. Quanto mais eu confio, mais eu dou fruto. Quanto mais eu confio, mais eu dou fruto. Quanto mais eu descanso, mais frutuoso eu me torno. E pode acontecer a mesma coisa com você também. E aí, verso 11 diz: esforcemo-nos. Aí você diz: como? Não é só descansar. O esforço é descansar.
Porque a gente não consegue descansar. A gente quer tomar a coisa no peito e na raça, e em Cristo Jesus já está tudo feito. E eu dou o fruto do Evangelho, que é lindo, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, justiça, domínio próprio e tantas outras coisas da mesma natureza, quando eu descanso e deixo o Evangelho frutificar em mim. Então, a grande tentação é não descansar, é não entregar. Aí o escritor de Hebreus diz: esforcemo-nos por descansar, ou seja, aprenda a descansar. O teu trabalho é descansar em mim, como diz a letra da música do Josué e do Jefim. O teu trabalho é descansar em mim. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso significa, paradoxalmente, o oposto. Descanse para tomar posse do descanso. Se você não confiar, não baixar a guarda, não crer que já está tudo feito, você não vai realizar o esforço do descanso, que é o que te introduz à bênção da posse pela fé de todas as coisas. Então vem o verso 12 e diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir a alma, a psique, de pneuma, de espírito, juntas orgânicas de tudo aquilo que a gente chama junta, ligamentos, musculatura, encaixe ósseo, são as minhas juntas. A palavra de Deus separa juntas de medula no sentido de que no passado, na antiguidade, era um grande mistério como as coisas funcionavam. Desde 500 anos antes de Jesus, esse estudo da neurologia mais tosca iniciou. E nos dias em que a Epístola aos Hebreus foi escrita, isso ainda era um grande mistério. Eles achavam que poderia haver uma sede para a alma, uma sede para o espírito. E o escritor de Hebreus está dizendo: olha, não existe nenhuma realidade de penetração, de olhar, de compreensão, de nenhuma natureza que vá trazer para nós a explicação do que pode significar esse descanso. É confiança esse descanso, e é confiança na palavra. Aí ele dá uma ilustração do significado exacerbado da palavra para um povo que vivia em total estado de ignorância. Para nós, hoje em dia, essa descrição dos versos 11 e 12, no sentido orgânico da descrição, neurológico da descrição, psicológico da descrição, já está tudo explicado. A gente já sabe que não tem sede do espírito em lugar nenhum do corpo. Nem a sede da psique material habita nenhum lugar do corpo. A gente sabe, a gente desenvolveu muito tudo isso. Mas no passado a ideia é essa. Olha, o que para vocês é um mistério até sobre o corpo de vocês, sobre a mente de vocês, sobre a alma de vocês, está tudo completamente destrinchado, deslindado, entendido, exposto, penetrado. O ser de vocês está
todo compreendido pela palavra que penetra nos meandros de cada um de nós. E então se prossegue dizendo que todas essas coisas, juntas, medulas, estão todos claros e nítidos diante da palavra de Deus, que é apta também para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Penetra o nosso inconsciente, aquilo que nos comportamos daquele modo, ou porque a revelia, determinado comportamento às vezes aparece, ou atitude, ou sentimento, ou emoção. Todas essas coisas estão iluminadas, elas não são mistério para a palavra, que não é um livro, para essa palavra que é a própria razão, o logos da criação, em quem eu sou feito, por meio de quem eu fui criado, em quem eu me mantenho. Tudo isso está no logos, está na palavra, está na razão de ser da existência. Essa é a palavra, esse é o evangelho, no qual eu confio. E quando eu confio nele, eu confio que ele é palavra de Deus para todas as dimensões do meu ser. Ele é palavra de Deus para todas as dimensões do meu ser, consciente, inconsciente, orgânico ou imaterial. É a palavra, é essa promessa, é nesse descanso multidimensional que eu sou chamado a entrar, a entregar minha ansiedade psíquica, minhas dúvidas mentais, ou minhas incertezas espirituais, ou de qualquer outra natureza, ou minhas dores, ou minhas angústias de natureza psicológica, seja lá o que seja, a palavra pervade, permeia tudo isso. E tudo isso pode se beneficiar dessa palavra do seu poder, que é o evangelho que você está ouvindo agora, saindo da minha boca, como promessa da mesma boa nova. E, além disso, se diz, e não há criatura que não seja manifesta na presença dele, da palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes. Descobertas e patentes. Descobertas e patentes. Eu tenho tido a experiência disso durante a minha vida, crescentemente, de quanto mais luz, lucidez espiritual eu ganho, mais eu vejo a palavra ser capaz de operar na minha alma, na minha mente, no meu espírito, no meu sistema nervoso, na minha psique. Quanto mais eu entrego, quanto mais eu confio, quanto mais eu descanso, quanto menos eu me explico, quanto mais eu apenas me dou, mais paz eu tenho, mais beneficiado por essa palavra que pervade tudo, da qual nada nem ninguém se esconde e que penetra as regiões mais impenetráveis e indevassáveis do meu ser. Porque todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem nós temos que prestar conta. E aí, porque eu sei que ele me ama, e eu sei que eu fui criado pela palavra, se eu fui criado pela palavra, se o universo todo foi criado pela palavra, eu repito, a palavra não é um livro, a palavra é de Deus, Deus e a palavra são uma manifestação só, de modo que é essa razão que dá sentido a tudo,
é esse Espírito de toda luz, é esse poder que cria todas as dimensões, é aquele em quem eu fui criado. E se eu fui criado por essa palavra, por que eu não me entregarei? Por que eu não confiarei a minha vida, a minha mente, a minha alma, as minhas emoções, a minha existência, o meu comportamento, a minha atitude? Por que eu não submeto a essa palavra os meus pensamentos? Por que eu não me dobro diante da razão de Deus? Por que eu não dou razão a Deus? Porque se eu der razão a Deus pela fé, eu entro no descanso. Se eu der, portanto, razão a Deus pela fé, eu entro no descanso. Jesus, eu peço agora que essa palavra explicada com rapidez, com simplicidade, porque eu falaria o dia inteiro a respeito disso, alcance, tenha alcançado, se torne clara, nítida, perceptível, tenha ganho estrutura, arquitetura de luz para o entendimento de cada pessoa. É o que eu peço que aconteça agora, é o que eu sei que está acontecendo na vida de muitos. E acontecerá toda vez que essa palavra for ouvida, em nome de Jesus. Amém e amém.